oferta de se acontecer alguma coisa, você pode vir para cá. De onde foi? Princeton, a Kennedy School e a Católica de Lisboa. Mas não fui, não. Fiquei muito feliz onde estou. De modo que eu acho, e as investigações revelaram que nós chegamos um pouco mais perto do inimaginável do que havíamos imaginado. Mas eu acho que o país já tinha amadurecido. E, portanto, a imprensa foi uma resistência importante, o Supremo foi uma resistência importante, a sociedade civil foi uma resistência importante, e, na hora H, justiça seja feita, as Forças Armadas também não embarcaram em nenhuma aventura. Como é a relação do STF hoje com os demais poderes? Olha, eu acho que é uma relação pessoal cordial, sem intimidades, mas tem uma relação cordial e de apreço com o presidente da República, tem uma relação pessoal e de apreço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda comentei com o presidente Temer, que estava do meu lado, uma das melhores figuras da vida pública brasileira, pelo conteúdo e pela forma. Tenho boa relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, a Câmara cumpre o papel, o Senado cumpre o papel, o presidente cumpre o dele e nós cumprimos o nosso. Então, existem tensões naturais. A gente invalida, por vezes, decisão do presidente da República. Há essa questão do orçamento que o Supremo... Eu mesmo fiz uma reunião, foram os 11 ministros, e nós conversamos com os três poderes um mínimo de rastreabilidade, controlabilidade para o orçamento, com a emenda PIX, que era o dinheiro que ia sem nenhum projeto, e acabar com as emendas de bancada e de comissão serem como as individuais e, portanto, tem que ir para projetos estruturantes. Nós negociamos isso da presença de todos. E acho que o ministro Flávio Dino está cumprindo o que nós combinamos. Acho que há um pouco de choro e ranger de dentes, mas não é justo. Acho que o Supremo está fazendo valer o que foi ajustado. A quantidade de recursos hoje do orçamento que está a cargo do Congresso é totalmente fora do padrão global. Mas essa é uma questão política, aí já não é uma questão para o Supremo resolver. Mas controlabilidade, rastreabilidade e integridade na aplicação do recurso, evidentemente, é para... Sim, governador João Dória. Ministro, uma pergunta, pode não ser agradável, até porque é uma colocação que, se aqui estivesse Rodrigo Pacheco, provavelmente ele a faria. O presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já defendeu, em mais de uma oportunidade, que para os ministros deveria haver mandato e prazo determinado, e não na forma com que acontece atualmente. Da mesma maneira que ele também se declarou contra a reeleição, um mandato de 5 anos, ele foi muito claro, não para hostilizar e nem para censurar o Supremo, mas para estabelecer, de acordo com as suas justificativas, um prazo determinado para que os ministros do Supremo pudessem cumprir o seu mandato. Qual a sua opinião a respeito? Mas a pergunta não me desagrada, não. Acho a pergunta boa. Também gosto da ideia de não ter reeleição, também gosto do mandato de 5 anos para o presidente da República. E deixa eu dizer, eu tenho uma posição muito clara. A gente nomeia, o Senado aprova, e aí é pela vida inteira, e lá não tem nem aposentadoria compulsória, muito comumente o juiz da Suprema Corte sai para morrer, sai no finalzinho da vida. Felizmente, Stephen Breyer saiu agora, ainda está dando aula, a Sandra O'Connor ainda está viva, mas a Ruth morreu no cargo, o Rehnquist morreu logo depois que saiu. Portanto, lá é para toda a vida. No Brasil, é o modelo americano, aplicada a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Era 70, passou para 75. Eu acho que eu fui o único ministro do Supremo contra passar de 70 para 75. Não tenho vontade de ficar nem um minuto a mais, mas foi o que prevaleceu, a ideia de 75 anos. Então, eu acho... Eu pensei que ele fosse perguntar se eu ia me aposentar, porque todo mundo que quer a minha vaga pergunta se eu vou me aposentar. E o outro modelo é o modelo europeu, que é o modelo de mandato. Na Alemanha, 12 anos,
alguns países 9 anos. Eu, na Constituinte, defendi o modelo europeu. Acho que 12 anos é um bom tempo para estar no Supremo Tribunal Federal. Só que não prevaleceu. Então, a minha posição passou a ser: melhor do que não ter o modelo ideal é ter um modelo que não se consolida nunca. E, portanto, eu parei de defender. Mas eu não acho que seja agressivo nem ofensivo ao Supremo Tribunal Federal esse debate, como acho grave, por exemplo, a possibilidade de o Congresso suspender a decisão do Supremo. Aí é um problema de violação da separação de poderes. Mas o mandato, eu acho que é uma discussão perfeitamente legítima. Eu apenas faria esta observação. Pior do que não ter o modelo ideal é ter um que você não deixa consolidar. Quando a aposentadoria era aos 70 anos, você tinha um mandato natural, porque geralmente as pessoas iam para o Supremo com 55, com 60, e aí ficava 10 anos, 15 anos. Essa ideia mudou a partir de um exemplo americano, e as pessoas estão indo cada vez mais cedo. Portanto, isso já não se aplica mais. Eu não tenho um problema filosófico com o mandato. Vai, João. Tentando aqui também manter o meu colete aqui de jornalista. Aí, pelo Congresso Nacional, por ela tem posição radical, desde que agindo. Eu não vejo com preocupação esta modificação, para ser sincero. Obrigado, ministro. Robson Bonin. Presidente, o senhor está indo para a metade final, né, do mandato na presidência do Supremo, e o senhor falou na chegada que queria construir a pacificação do país e não foi possível por causa desses julgamentos que envolvem plano de golpe e tudo mais. É praticamente certo que nos próximos dias, aí, nos primeiros dias de fevereiro, a PGR vai denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos envolvidos nessa trama. E eu pergunto para o senhor se, ainda na presidência do senhor no Supremo, será possível julgar o ex-presidente, concluir esse caso, para tirar o país dessa discussão, que parece uma novela que a gente acompanha há muito tempo. E também, se o senhor não considera que esse é um caso muito emblemático para que seja julgado apenas numa turma do Supremo, e não no plenário principal, com os olhos da nação acompanhando cada voto, como a gente é acostumado a ver, já viu em outros grandes e graves casos julgados pela Corte. Então, como o Bonin disse, ainda não houve denúncia do Procurador-Geral da República, é a partir daí que começa a atuação jurisdicional do Supremo. Feita a denúncia, vai haver a produção das provas. A produção de provas é que vai haver o julgamento pelo Supremo. Se terminar a produção de provas, eu vou pautar imediatamente. Como eu pauto tudo, o único caso que eu não pautei, que está liberado para pautar, é interrupção de gestação. E declaradamente não fiz isso porque considero que o debate não está maduro o suficiente na sociedade brasileira para fazer uma distinção que me parece muito importante. É possível ser contra o aborto, na verdade eu não conheço ninguém que seja a favor, acho que a postura normal, o papel do Estado é evitar que ele aconteça, distribuindo contraceptivo, dando educação sexual, amparando a mulher. Portanto, é possível ser contra o aborto, é possível não praticar, é possível pregar contra, e tudo isso é diferente de achar que a mulher que precisou fazer deve ser presa. As pessoas ainda não fazem de maneira adequada essa distinção. E porque a distinção não está clara, há uma reação muito grande da sociedade brasileira por não compreender o que verdadeiramente está em jogo. E, portanto, eu nem sei qual seria a posição majoritária do Supremo, mas seria muito contra-majoritária em relação à sociedade fazer esse julgamento antes que as pessoas tenham sido esclarecidas. Fora esse caso, todos os casos que foram liberados para a pauta, vale também para esse caso. Mas vai para o plenário principal? Ou... Não. O plenário, pelo regimento interno atual, essa é uma matéria de competência da turma, a menos que a turma resolva transferir para o plenário. Se a turma resolver transferir para o plenário, eu vou pautar no plenário. Agora, o que eu poderia dizer
fazendo um contraponto à sua observação, é que isso seria uma mudança da regra do jogo no meio do jogo. Portanto, a competência natural hoje é da primeira turma. Eu preciso dizer que, recentemente, Mário, a competência, muito antes de investigação dessa sobre o presidente e tal, tinha passado tudo para o plenário. Só que você julgar os casos criminais no plenário, aquilo entra numa fila e há um risco de prescrição, porque tudo no plenário é mais demorado. Então, o ministro Fux havia passado para o plenário um pouco onde dá mais visibilidade em algum momento, e nós chegamos à constatação de que no plenário era pior, porque tinha risco de prescrever. Aí fizemos a mudança para voltar para a turma. Então, nada impede que vá para o plenário, mas seria uma mudança da regra no meio do jogo. De modo que nada impede, mas também não há nenhuma imposição nesse sentido. Presidente, o tempo terminou, mas eu queria fazer só uma última pergunta, muito rapidamente. As Big Techs, elas precisam de limites? Todo mundo na vida precisa de limite. A ideia de civilização é a ideia de imposição de limites. Portanto, a resposta é sim. O problema é fácil estabelecer esse limite. Eu vou levar um minutinho, porque eu considero que essa... E ontem, ainda em Davos, até cheguei um pouco atrasado no jantar, porque era esse o debate do qual eu participava, que é a regulação das mídias. Começou lá atrás. A crença era de que ela devia ser livre, gratuita e não regulada. Essa era a ideia geral. E a vida demonstrou que não podia ser regulada do ponto de vista econômico, para você fazer a tributação justa, para impedir dominação de mercado, de invasão de privacidade, e acho que ela precisa ter algum tipo de regulação para impedir os comportamentos coordenados inadequados e alguns conteúdos. O que é o comportamento coordenado inadequado? É você amplificar artificialmente a mentira ou a notícia ruim. Porque se alguém colocar na sua rede social que querosene é bom para a Covid e os seus 15 seguidores lerem aquilo, é ruim, mas é um problema limitado. Mas se você puder amplificar aquilo para chegar a milhares de pessoas, você tem um problema de saúde pública. De modo que o comportamento coordenado inautêntico, que é aquele que amplifica artificialmente a notícia e a mentira, eu acho que precisa ser enfrentado. E alguns gerar risco para a saúde pública. E alguns conteúdos é que o mundo se polarizou de uma tal maneira que nem o senso comum consegue prevalecer, nem o que é óbvio. Portanto, não importa se você é conservador, liberal ou progressista, não pode ter pornografia infantil na rede. Não importa se você é conservador, liberal ou progressista, não pode ter terrorismo na rede. Não pode ter venda de armas, não pode convocar a população para invadir os prédios públicos. Portanto, a polarização, Maurício, dificulta um mínimo de senso comum. Aí as empresas dizem, não, mas isso a gente já faz por autorregulação. Então não tem problema a lei dizer isso. Então, a minha posição, e eu posso dizer, porque eu já votei, o Gilmar não pode dizer que ele não votou ainda, mas eu já votei, houve um Supremo sobre esse assunto, questionando o dispositivo do Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilidade das plataformas por ato de por conteúdo veiculado por terceiro, se após o judicial a plataforma não retirar. É o que no jargão internacional se chama de Judicial Notice and Takedown. Essa é a regra no direito brasileiro. É o artigo 19, né? O artigo 19, é o que está sendo discutido no Supremo. O meu voto foi no sentido de que esta regra é insuficiente. Eu acho que ela não é inconstitucional em si. Eu acho uma boa regra geral, mas ela é insuficiente. E aí eu propus duas complementações. Primeiro, se se tratar de crime, a notificação privada deve levar à retirada. E, portanto, tanto a vítima como qualquer pessoa, se identificar que está circulando uma apologia à prática de um determinado crime, você notifica e ela tem que retirar.
Então, esse é um caso de notificação privada. E o terceiro é o que eu chamei de dever de cuidado, o que no jargão internacional se chama de duty of care, que existem algumas áreas que a plataforma tem que filtrar de ofício, independentemente de notificação judicial ou privada. São essas que eu falei: pedofilia, terrorismo, ataque à democracia, venda de armas quando proibidas. Portanto, são, na minha visão, 3 níveis. Tráfico de pessoas, exatamente. Então, a regra geral, inclusive para crimes contra a honra, eu acho que também depende de ordem judicial. Por quê? Porque se alguém quiser denunciar, está havendo um roubo aqui, você tem que ser capaz de demonstrar que eventualmente esteja. Então, no caso de crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, eu acho que continua a depender de ordem judicial, para proteger a imprensa. Para tudo o mais, eu acho que a notificação privada deve ser suficiente em caso de crime. Então, ordem judicial como regra geral, notificação privada é suficiente em caso de crime e dever de cuidado para essas proteções gerais de tráfico de pessoas e pedofilia e coisas dessa natureza. Esse é o sistema que eu tenho na minha cabeça. Do meu voto ainda diz, se for anúncio, a plataforma se torna responsável, porque a anúncio ela tem o dever de ver se aquilo não é um cometimento de um crime, ou se for impulsionamento pago. Se ela estiver recebendo para impulsionar, também tem que olhar para ver se aquilo é minimamente compatível com a política. Eu acho que esse é o sistema que eu propus e acho que ainda vai ser discutido pelos colegas, que é um meio termo razoável que protege a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, protege a sociedade. Quer dizer, o que a gente está vivendo é um equilíbrio difícil entre proteger a liberdade de expressão, e a liberdade de expressão ela é um direito protegido especialmente porque ela é parte da dignidade humana, porque ela é indispensável para a democracia, pela livre circulação de informação, e ela é indispensável para a busca da verdade possível numa sociedade plural. Por esses 3 motivos é que você também precisa regular. Porque se você tiver discurso de ódio, você viola a dignidade da pessoa humana. Se você estiver convocando a população para derrubar o governo, você viola a democracia. E a mentira claramente deliberada viola a busca da verdade possível. Portanto, é uma regulação difícil, delicada, tem que acertar a medida, mas é necessária. E aí, para ser transparente, a minha medida é essa que eu expus aqui, com essas categorias, que vão ser debatidas agora no Supremo.